na paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Neemias, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Glória a Deus. E veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode se sentar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um culto de missões, e é um culto emocionante. Culto de missões sempre é emocionante. Sou de um tempo que nós tínhamos as festas, e no domingo pela manhã havia a manhã missionária. E para mim era o melhor da festa, era a manhã missionária. O culto de missões, ele envolve a questão da entrega. Sabe, de você realmente descobrir para que você nasceu. Para que você foi feito? Eu penso que essa é a pergunta milenar. Filósofos fizeram essas perguntas. As pessoas se perguntam até hoje: por que foi que eu nasci? E a verdade é que Deus, ele nos fez para nos relacionar. Essa é a ideia principal de Deus. Dos 10 mandamentos que o Senhor nos deu, 4 falam do nosso relacionamento com Ele, 6 falam do nosso relacionamento com o próximo. A palavra sobre relacionamento é tipificada por comunhão. Comunhão fala disso. Isso é tão importante, querido, que nas últimas horas de vida de qualquer pessoa, ela não pergunta: como está o meu extrato bancário? Ela não manda vir as suas contas, as coisas que ela comprou, o que ela conquistou. Eu quero os meus diplomas nessa última hora. Não. Nos últimos momentos da vida, ela quer as pessoas com quem ela se relacionou e as pessoas que ela ama. Da mesma sorte, quando chegarmos ao céu, Deus não vai nos perguntar quantas empresas você construiu, quantas casas você conquistou, quanto de dinheiro você ganhou ou quantos diplomas você teve na parede. Ele vai falar: o que você fez com as pessoas que eu dei para você se relacionar. E missão é exatamente essa empatia de se interessar pela vida humana, de se importar com o outro, de se importar como está a condição do outro. E eu gosto muito do livro de Neemias, porque Neemias não era um profeta. Você não vai abrir o texto e falar livro do profeta Neemias. Ele não era profeta. Neemias não era sacerdote. Neemias não fazia parte do alto clero, não fazia parte das liturgias do culto. Neemias não era um obreiro judeu da sinagoga judaica. Neemias não era um religioso. Neemias era apenas um homem que amava Deus. Era um homem que tinha uma posição privilegiada. Ele ocupa uma posição importante no reino do imperador. Neemias tem uma posição
que é uma posição de confiança do rei. A Bíblia diz que quando ele vai aparecer na presença do rei, o texto diz, estando a rainha sentada com o rei. As pessoas que se aproximavam do rei junto com a rainha eram pouquíssimas. Porque temos que lembrar que os imperadores morriam de medo de serem assassinados. Então, a comida deles era primeiro testada por alguém. Neemias é um copeiro. E Neemias é essa pessoa que prova a comida, que prova a bebida, que está disposta a morrer pelo imperador. Neemias tem uma posição de ser o homem de confiança do homem mais poderoso da terra. Neemias é um homem que tem regalias ao seu favor. Ele tem um bom lugar para se estabelecer. Ele vive no palácio do rei. Ele tem as condições favoráveis, humanamente falando. Mas Neemias nunca esqueceu quem ele era. Ele jamais perdeu a sua identidade. Ele nunca esqueceu que ele era um judeu no cativeiro. Ele nunca esqueceu do Deus que ele servia. E ele vai fazer uma pergunta a respeito do seu povo. Irmão, quantas pessoas se interessariam para saber como está o seu povo estando num lugar cheio de regalias, cheio de coisas boas para usufruir? Neemias é esse homem. Neemias vai fazer uma pergunta que eu entendo que vai mudar toda a sua história a partir dessa pergunta. Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasce no cativeiro. Neemias nem conhece Jerusalém, ele nem sabe como é. Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas Jerusalém nunca esteve distante do coração de Neemias. Porque Neemias sempre teve o desejo de estar na sua terra. E ele vai perguntar, como é que estão os meus irmãos? Ouça como ele se interessa por aqueles menos afortunados e menos favorecidos. E Anani vai dizer, olha, eles estão em estado de miséria. Os muros foram fendidos e as portas queimadas. Tudo que eles plantam, os ladrões roubam. Eles não têm o que comer, eles não têm como se sustentar. Eles não têm como sobreviver. Eles estão vivendo num estado miserável. E a Bíblia vai dizer, Neemias, ouvindo essas palavras, me assentei e chorei. Sabe, Neemias, ele tem um chamado no nome dele. Porque o nome Neemias significa Jeová conforta. É um homem que já nasce com um endereço, com um caminho, com uma identidade, chamado para consolar, chamado para confortar, chamado para socorrer. E o importante na nossa vida cristã é realmente descobrir para que é que fomos chamados. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é que Ele quer que eu faça para Ele? Não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu me sinto bem. Irmãos, eu já passei tanta situação na frente do pastorado, que quantas vezes eu me lancei e falei, Deus, eu não quero mais pastorear. Eu estava vendo falar do irmão que renunciou. Eu quis renunciar ao meu cargo de pastor, mas é impossível, porque não fui eu que me alistei, não fui eu que peguei uma ficha de emprego e disse, quero trabalhar para o Senhor. Não, foi Ele que me chamou. Foi Ele que me escolheu, assim como você. Não foi você que escolheu Ele, não foi você que se apresentou e disse, eu quero ser crente, eu vou ver como é que esse negócio de crente. Não, foi o Espírito que te incomodou e te trouxe a este lugar. Você não chegou aqui à toa, você não chegou aqui de graça, chegou porque Deus te trouxe a este lugar, porque há um propósito eterno para a sua vida.
sabe? E a gente às vezes dá desculpa, mas eu sou assim, eu sou assado, eu tenho falha aqui, eu tenho falha ali. Como se Deus não conhecesse as nossas falhas. Ele olha para Jeremias e fala: Jeremias, antes que te formasse, eu te conheci. Ele está dizendo: Jeremias, eu já sabia que você era chorão, eu já sabia que você era lamentador, eu já sabia que você reclamava, eu já sabia que você parece frágil, eu já sabia que você é emocionalmente instável, e mesmo assim eu te chamei, Jeremias, mesmo assim eu te escolhi e te dei as nações por profeta. Oh, aleluia, glória a Deus. E essa coisa de chamada é interessante, sabe por quê? Porque Deus chama os improváveis. Você é um improvável, eu sou um improvável. Ninguém nos queria dar oportunidade, mas Deus nos chamou. Observe o chamado de Deus. Deus chama um homem para dar linhagem à nação. Deus chama alguém para dar a história da nação. Ele chama quem? Ele chama Abraão. O pai de Abraão era fabricante de estátuas, fabricante de esculturas, era idólatra. Abraão adorava Marduque. Abraão era um idólatra, e Deus chama Abraão para ser o pai da fé. Deus vai lá e chama Jacó. O nome Jacó é um nome que já traz uma identidade terrível, de enganador, de trapaceiro. Deus vai lá e chama Jacó. Deus chama um homem bravo, mata o camarada com uma faca, enterra na areia e foge. Assassinato, ocultação de cadáver, e ainda foge. Deus chama Moisés. Deus chama Josué, complexado Josué. Josué não é nem servo de Deus, ele é servo de Moisés. Deus chama Josué. Deus chama Jonas, fujão. Deus chama um homem muito ruim, que arrastava as mulheres pelas ruas e lançava na cadeia. Deus chama Saulo de Tarso. Deus chama Timóteo, tímido, que misericórdia, Senhor. E Deus chama Timóteo. Sabe o que mais me admira? É que Deus chamou todos esses homens, mas também chamou você. Também chamou você. Diga: eu sou um vaso escolhido. Oh, Deus te chamou apesar das suas fraquezas, apesar das suas debilidades. Ele te chamou. Ele não te chamou agora, Ele te chamou na eternidade. Sabe o que Deus faz? Deus cria um projeto e coloca o teu nome lá dentro do projeto. Ele cria um projeto chamado Reino de Deus, salvação. Ele cria um projeto para ganhar as almas. Ele vai lá e coloca: eu vou usar a peça Adriano, eu vou usar a peça Eduardo, eu vou usar Érica, eu vou usar Antônio. Ele coloca você dentro do projeto. Você não veio à toa, você veio porque faz parte do projeto. Oh, glória! E essa ideia é tremenda, porque quem faz parte do projeto não faz porque quer, irmão. É Deus que vai lá e escolhe peça por peça. Aí Deus vai lá e vai falar com um homem, incomodar um homem que mora dentro de um palácio, come do bom, come do melhor, tem uma posição privilegiada. Uma posição privilegiada. Ele é amigo, ele é o homem de confiança, de novo, do homem mais poderoso da terra. A gente não tem nem noção do que é isso hoje, porque a gente não tem império hoje. Mas, fosse ilustrar grosseiramente, é como se ele fosse o homem de confiança do pai. E ele vai trocar tudo isso para ser um missionário numa terra pobre, numa terra que não tem nada para oferecer, numa terra que não tem nada para dar. E essa ideia é a ideia de Deus. Jesus sempre foi a lugares que ninguém queria ir.
Jesus sempre foi a lugares que o homem desprezava. Sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe aquilo que não é para confundir aquilo que é. Sabe o que me alegra nessa igreja? Eu passo por muitas igrejas, já preguei em tantas igrejas, em tantos congressos, mas o que me alegra aqui nessa igreja é que Deus escolheu vir a este lugar. Ele escolhe participar do culto. A gente sente a presença dele no nosso meio. Ele escolhe estar neste lugar e levantar os improváveis para confundir essa geração, né? Deus vai levantar pessoas no nosso meio. Deus levantará profetas para esta geração. Às vezes a gente olha o tempo que estamos vivendo e fala quanta frieza, a igreja está distante, a igreja está carnal. Deus sempre levantou profetas em tempo de frieza. Deus vai levantar Elias no tempo de descaso, no tempo de indiferença espiritual. Deus vai levantar profetas na hora que ninguém quer. Esta é a tua hora, este é o teu momento. Deus vai levantar você, né? Mas observe o princípio. Neemias é um homem de uma alta posição, e ele troca essa posição, esse comodismo, para ir atrás de fazer algo a respeito dos seus irmãos. Sabe qual é o pensamento dele? Eu preciso fazer alguma coisa. Alguém vai dizer, mas Neemias, você não é profeta, e daí? Você não é sacerdote, e daí? Eu posso fazer alguma coisa. Oh, aleluia! E tem vezes que tem pessoas na igreja que são dessa maneira. Eu não sou presbítero, eu não sou obreiro, eu não sou diácono. Você é crente, pelo amor de Deus. O Espírito está dentro de você. Ele se move em você. Ele usa você. Ele quer usar a tua vida, aleluia! Olha que inversão das coisas. Hoje as pessoas querem sair do cargo que ocupam, de ministros da palavra, para ocuparem cargos políticos. O camarada quer trocar o chamado dele para ser amigo de político. Que inversão que Neemias nos dá lição. Sabe, certa vez, quando Billy Graham, ainda vivo, interrogaram ele e falaram, doutor Billy Graham, o senhor foi conselheiro de Carter, foi conselheiro de Nixon, foi conselheiro de Reagan, foi conselheiro de Clinton, é o atual conselheiro. Com todo esse know-how, o senhor nunca pensou em ser presidente dos Estados Unidos? Billy Graham olha e diz, me desculpem os ministros, me desculpem os governantes, mas eu não desço um degrau da posição que Deus me colocou. Eu não desço um degrau da posição que Deus me colocou. Entender a minha posição. Você não é chamado para um ministériozinho, não é chamado de uma chamadinha. Você é chamado de um ministério poderoso, de um chamado poderoso. Quem te chama não é prefeito, governador, deputado, senador. Quem te chama é o Deus que fez os céus, que fez a terra, que criou todas as coisas. Aleluia! Eu li a história de Paul Yong-cho, a maior igreja do mundo. Mais de 800 mil crentes. E um dia perguntaram a ele quanto tempo ele dedicava àquela máquina. E ele disse, 3 horas. 3 horas? E o que o senhor faz com o resto do tempo? Me dedico à oração e ao estudo da palavra de Deus. Conta-se a história que um dia o presidente da Coreia ligou para ele. E quando a secretária foi passar para ele, ele disse, diga que eu estou com uma audiência com o Todo-Poderoso e eu não posso atender. Oh, aleluia!
Deus está levantando uma geração diferente, irmãos. Uma geração que entende o significado de servir a Deus. Uma geração que entende o valor de servir a Deus. Uma geração que entende que não há nada melhor na terra do que servir ao Todo-Poderoso. O dinheiro não paga, a posição não paga. Eu sei que gostamos de boas coisas. Eu não estou dizendo que a gente não gosta. A gente gosta, mas isso é carnal. O que Deus nos dá é sublime, é espiritual, é poderoso, nos leva a um outro nível. É isso que Ele está nos chamando a fazer, aleluia. E falar sobre chamado de Deus, as pessoas têm muito essa questão de entender o chamado, ouvir o chamado. E isso é sensibilidade. Sensibilidade para ouvir o chamado. Sabe, Philip Yancey escreveu um livro onde ele conta uma história de um jovem que estava pintando o seu carro na garagem da sua casa, e quando uma das ferramentas caiu sobre ele, e ele caiu desmaiado, e o compressor ligado, ele ficou inalando aquela fumaça. E ele iria morrer. E Deus então chama um homem a 5 horas de distância e disse: vá salvar o meu servo. Aquele homem ouviu aquilo e falou: eu estou louco. Mais um tempo Deus vai lá e diz: vá salvar o meu servo. A segunda vez ele diz. E o homem pensa: estou ficando louco, que voz é essa? Então mais uma vez Deus diz: vá salvar o meu servo. E aquela voz era irresistível. O homem disse: eu vou, porque eu não suporto essa voz na minha cabeça. E a história diz que ele pega então e ele vai até onde está, aonde Deus o guia, e ele salva o jovem, leva para o hospital e salva a sua vida. Philip Yancey pergunta: Deus não poderia chamar alguém a 100 metros de distância? Deus não poderia chamar o vizinho? Deus não poderia chamar alguém mais próximo? Então ele responde: quem disse que Deus não chamou? Deus está falando com alguém aqui nessa. Oh, dablaçu debaixarai. Quem disse que Deus não te chamou? Quem é que avaliou isso? O chamado de Deus é para quem é sensível à sua voz. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Oh, aleluia! Há um chamado para a tua vida. Essa igreja é uma igreja missionária. E sabe qual é o prazer da igreja missionária? É enviar, pastora Cristiane, é enviar. Nada me dará mais prazer do que um dia eu retornar aqui e eu perguntar: pastor, aonde está a irmã Kátia? E alguém dizer: já foi enviada. Eu perguntar: pastor, onde está o irmão Adriano? Ele dizer: já foi enviado. Eu perguntar: onde está o irmão Antônio? Já foi enviado. Eu vou entender que é uma igreja que não precisa de culto missionário, não precisa de conferência missionária, não precisa de congresso missionário, porque ela entendeu que ela é missionária. Não precisa falar, não precisa lembrar, é a identidade dessa igreja. Ela vai, aonde os jovens não estarão aprisionados em desejos passageiros, seculares e carnais, mas terão o desejo de inflamar essa geração. Eu sou de um tempo onde as crianças eram batizadas no Espírito Santo e as crianças saíam e falando em novas línguas. Eu sou de uma geração que quando o fogo descia na igreja, irmão, era todo mundo que ficava cheio do Espírito e começava a falar em outras línguas. Oh, glória, 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 glória. Há um avivamento da parte de Deus chegando. Eu vejo as pessoas falando sobre os últimos dias. Eu vejo as pessoas falando sobre o mal que vem. Fala sobre o anticristo, sobre a frieza da igreja. Profetas da destruição, profetas da calamidade, profetas que só sabem propagar a destruição e falam de pecado e corrupção. E os últimos dias é frieza, e os últimos dias é afastamento. Mas se esquecem que a Bíblia também diz: nos últimos dias, diz Deus,
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Os últimos dias é marcado pela chama do Espírito, é marcado pelo avivamento, é marcado por sinais, por milagres. Deus vai levantar uma geração inflamada, que não vai ter medo, não vai ter vergonha, não será aprisionada pela tecnologia, mas vai abrir a sua boca e não poderão resistir ao Espírito, não poderão resistir à sabedoria que vão receber. Receba a palavra, coma a palavra, absorva a palavra, pegue a palavra nessa noite, aleluia. Ouvir a voz de Deus. 3 coisas me chamam a atenção em Neemias. Primeiro, como eu disse, o seu nome. O seu nome significa aquele que consola. Neemias tem o chamado de consolar. Neemias tem o chamado de ir. Ele não tem opção, falei hoje à tarde. Não há opção para ele. Ele não tem a opção porque está queimando dentro dele. Ministério é pesado, irmão. Sabe quando eu sei que o camarada tem chamado? É quando ele pensa em desistir. Todo aquele que vive o ministério tem esse momento. Tem esses momentos. Porque ele sabe do peso da responsabilidade. Ele sabe o quanto é pesado a obra. O quanto Deus cobra. Eu vejo na Bíblia um Jeremias, no capítulo 20, que faz uma oração e fala: o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu. O Senhor me enganou. Às vezes a gente não tem a coragem de falar que falamos igual Jeremias. Mas quantos no meio da caminhada do ministério já falaram: eu não sabia que era assim. Senhor, o Senhor devia ter me falado, eu não imaginava que era assim. Eu achava que era mais legal, eu achava que era mais de boa. E o Jeremias diz: o Senhor me iludiu. Quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar mais no teu nome. Eu não vou falar mais do Senhor. E Jeremias diz: mas quando eu disse isso, um fogo queimou os meus ossos. E eu disse: eu não posso resistir. Eu não posso resistir à força do chamado. O que te move é o Espírito, o que te move é a força do chamado. Se você fosse movido pela tua vontade, você já tinha parado. Se você fosse movido pela tua vontade, você já estava morto. Mas ainda está de pé, porque a força do chamado em você. A força do chamado em você. Você tenta fazer outras coisas, tenta fazer outros hobbies, pensa em fazer outras coisas, mas nada te faz feliz, nada te centraliza, porque a força do chamado está te convocando nessa noite. Eu preciso de missionários na África, eu preciso de missionários no Peru, eu preciso de missionários em tantos lugares. Eu quero novos campos, eu quero novas portas, e estou eu levantando novos profetas aqui neste lugar. Aleluia! Oh, glória! O nome de Neemias é assim. Segundo, a sua ocupação. E terceiro, a sua identidade. Neemias nasce no cativeiro, cresce no meio dos persas, aprende os costumes persas, ele come com os persas, ele fala com os persas, mas ele não esquece que é judeu. Tem muito crente que é camaleão. Ele muda de acordo com o ambiente que ele está. Ele se adapta. O linguajar muda, o jeito de falar muda, o comportamento muda. Ele esquece até quem ele realmente é. Neemias não. Neemias, como eu disse, ele está no meio de um povo estranho, mas ele sabe a quem ele serve. Ele sabe que ele é chamado por Deus. Ele sabe: eu estou aqui no cativeiro, mas quem manda na minha vida é Deus. É por isso que ele tem coragem de tomar da água, do vinho antes do rei. Ele tem coragem de comer antes do rei. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não morre enquanto o propósito de Deus não for cumprido. Ele não morre. Irmão, esse negócio de propósito, ele é tão forte que o diabo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não consegue te matar se o propósito não for cumprido.
Moisés nasce com um decreto de morte, é Faraó, é o exército, é leis, é mais leis, é regras e mais regras para matar. Adivinha só, o Moisés cresce dentro da casa de Faraó, porque Deus é irônico. O camarada quer matar o libertador, e Deus falou, você vai pagar as contas dele, vai pagar toda a faculdade dele, e Deus é irônico. Quem tenta te destruir não sabe, ele é só uma ferramenta para propulsionar o teu levantar, para te levantar. Os que te perseguem estão te promovendo. Nada pode parar você, nada pode matar você, nada pode acabar com você, porque há um propósito de Deus na tua vida. Há um propósito de Deus. Acabou o propósito também, nada te segura aqui, filho. Nada te segura aqui. Você pode fazer o que você quiser. Chegou a hora, meu irmão. Vai mesmo. Mas não é hora, não tem nada, não tem Covid, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem guerra, não tem nada. Propósito de Deus prevalece. Jó falou, eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia, glória a Deus, oh glória. Neemias, ele se propõe a ir, porque ele sabe que existem problemas na terra de Jerusalém. E falar de problemas, havia pelo menos 3 problemas em Jerusalém. Primeiro, os muros estavam derribados. O muro fala de segurança. É o muro que protegia, é o muro que deixava os inimigos afastados. E agora os muros estão derribados. Ou seja, os inimigos têm acesso livre. Os inimigos fazem o que querem. E muitas vezes tem vidas espirituais que não têm defesa. Não tem defesa, está tudo quebrado. O inimigo ciranda, ele faz o que quer dentro de casa, no meio da família. Ele vai saqueando todas as coisas, porque não tem defesa, porque não tem proteção. É por isso que essa noite aqui, ela é tão diferente, porque hoje Deus vai levantar muros ao teu redor. Hoje Deus vai colocar proteção ao teu redor. Hoje Deus vai colocar uma barreira na tua casa. O inimigo não pode entrar dentro da tua casa, não pode entrar dentro da tua família, não pode tocar nos teus filhos, não pode tocar nos teus netos. Há uma proteção de Deus sobre você. Hoje Deus vai levantar muralhas ao teu redor. Hoje Deus vai levantar, eu não sei, tem gente sofrendo que está perseguido, está passando conflito. Hoje Deus está mandando te dizer, hoje Ele vai pegar o teu perseguidor e vai colocar por terra. Hoje Ele pega o teu perseguidor e coloca por terra, porque o propósito dele é você. Aleluia, aleluia, oh glória. Segundo problema, injustiça, porque a Bíblia diz que os juízes julgavam as portas, mas as portas estavam queimadas. Então não havia julgamento, não havia justiça. O povo, além de ser saqueado, roubado, ainda era injustiçado por aqueles que deveriam julgar a causa. E Deus está falando de causas de injustiça aqui nessa noite. Causas que você colocou na mão do Senhor e falou, só Deus. Só Deus, ninguém pode me socorrer, ninguém pode me ajudar. Só o Senhor. E o Senhor está mandando dizer aqui nessa noite, Ele vai te fazer justiça. Ele vai pegar a tua causa na mão dele, aleluia. Não é à toa que ele é o advogado dos advogados, não é à toa. A caneta está na mão do juiz, mas a ordem vem do céu. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pilatos, Pilatos arrogantemente disse, você não vê que eu tenho poder para te libertar e te crucificar? Jesus olha para ele e fala, você só tem poder porque o meu Pai te deu. Você só tem poder porque é do céu que veio. A autoridade que julga a tua causa está debaixo da autoridade dele, ó. Está debaixo da autoridade dele. Deus está nesse negócio. Deus está nessa causa. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo causa ganha. Eu profetizo milagre. Vão olhar para você e vão dizer, eu não acredito que você venceu. Eu não acredito que a porta se abriu. E você vai dizer, eu sempre acreditei, porque Ele nunca me abandonou no processo. Aleluia, glória a Deus. Deus vai julgar a tua causa. Não perca tempo se justificando. Não perca tempo tentando se defender. Essa foi uma das coisas que aconteceu comigo. Quando eu passei pelo processo de abandono,
do ministério, eles não só me abandonaram, eles queriam macular o meu nome. Eles queriam enlamear o meu nome para que eu não tivesse honra, para que eu não tivesse oportunidades em lugar nenhum. E eu propus no meu coração, falei, Senhor, eu não vou me defender. Eu não vou me justificar. Porque a Bíblia diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem faz justiça a você. É Deus que julga a tua causa. Você não vai precisar abrir a sua boca. Você não vai precisar discutir. Você não vai precisar pegar nada na tua mão. Deus vai fazer justiça a você. Deus vai julgar a tua causa. Porque Ele é aquele que vence a batalha sem entrar na peleja. Ouça, como Ele é o Deus da guerra. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E Ele ainda faz a tempestade se acalmar. Deus está acalmando a tempestade aqui nessa noite. Deus está acalmando o vento nesta noite em teu favor. A tua causa está na mão dEle. Não entre em desespero. Não se desespere. Ele está tomando providência. Aleluia. Neemias se apresenta diante do rei. E ele faz 3 pedidos. Primeiro pedido, ele pede para ser enviado. Ele aparece triste na frente do rei. O rei diz, por que você está triste? Ele fala, mas como que eu não vou estar triste? A minha família está em estado de miséria. Os meus irmãos estão morrendo. E ele falou, e o que você precisa? Se o Senhor permitir, eu quero ser enviado. Sabe, a característica do missionário é exatamente essa, é o desejo de ser enviado. É o desejo de ser enviado. E é curioso porque Neemias não está escolhendo um lugar legal. Ele sabe que o lugar é ruim. Ele sabe que o povo está em estado de miséria. Ele sabe que não há dinheiro, que não há honra, que não há fama, não há vaidade. Ele sabe. Mas ele sabe que Deus chamou ele para isso. E se Deus chamou ele para isso, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar. O melhor lugar. A gente precisa resgatar isso. Sabe, Deus chegou para Moisés um dia e falou, Moisés, é o seguinte, ó. Vocês vão herdar a terra, estou mandando um anjo com vocês. O anjo vai acabar com os inimigos. A terra manda leite e mel, só tem um negócio. Eu não vou. Eu não vou. Moisés cai de joelho no meio do deserto e falou, eu também não vou. Não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. Eles podem ir para a terra prometida. O melhor lugar é no deserto contigo. O melhor lugar é onde o Senhor está. Aonde o Senhor está é o melhor lugar. Se o Senhor for comigo, aonde o Senhor me enviar, lá é o melhor lugar da terra. Lá é o melhor lugar. Então esse desejo de ser enviado é a convicção, é a certeza de que Deus vai com você. Diga para quem está perto de você, Deus vai com você. Deus vai com você. Você não vai só, Deus vai com você. Aleluia. Deus vai com você. Oh glória. Então primeira coisa ele pede, eu quero ser enviado. Segundo pedido, ele fala, rei, se o senhor puder, me dê cartas que me permitam passar pelos guardas da floresta. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ter segurança no meu ministério. Eu quero ter segurança no meu chamado. Eu quero ir, mas eu quero ter certeza que eu não vou ser frustrado no meio do caminho. Eu quero a garantia de que eu vou concluir essa obra. Eu quero ter a garantia de que isso não é puro emocionalismo. Eu não estou aqui emocionado e vou levantar a mão porque eu quero ir, não. Eu quero ter certeza de que o Senhor está comigo nesse negócio. Porque se o Senhor estiver comigo nesse negócio, eu estou indo agora. Se o Senhor estiver comigo nesse negócio, eu me disponho agora. Aleluia. Terceiro lugar, ele diz, e se o Senhor puder, rei, eu preciso de madeiras para construir os muros e a casa que eu deverei morar. Sabe o que ele está dizendo? Eu preciso de sustento. E quando se fala de missão, é muito maravilhoso essa parte do ser enviado romântico, né, pastor? Mas se não segurar na ponta da corda, meu irmão, a gente não pode permitir que o missionário pereça.
Nós somos essa base. Nós somos essa força. E é por isso que o Senhor me falou, desde o dia que iniciou as pregações aqui, o Senhor falou, eu vou levar essa igreja num nível de prosperidade maior. Eu vou levantar pessoas aqui neste lugar com poder aquisitivo maior. Eu vou multiplicar semente. Eu vou multiplicar aquilo que ele já tem. Eu vou visitar as suas finanças. E eu vou promover crescimento por conta do propósito que Deus colocou no teu coração, pastor. Ele está dizendo, eu vou abrir lugares novos. Eu vou expandir as tendas. Eu vou ampliar as tendas. Eu vou ampliar território. E eu vou dar gente para segurar na ponta da corda. Vai porque eu sou contigo, diz o Senhor. Vai porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não é só enviar, é garantir que quem vai não vai perecer, é garantir que quem vai não vai morrer no meio do caminho. Essa é a garantia de Deus. Ele chama, ele capacita, ele respalda e ele envia para o campo. Aleluia. Só para a gente encerrar, esse desejo pelas almas, ele é nutrido. Eu tenho que nutrir isso. Eu tenho que me alimentar de que Deus vai me enviar para algum lugar para alcançar as almas. Sabe, pastor Josué Erion estava indo para um congresso. E no meio da praça havia um jovem com uma camiseta escrita assim: nasci para ir ao inferno. E ele parou, olhou e falou: não, você não nasceu para ir ao inferno. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Você nasceu para ir ao céu. Então o jovem olhou para ele e falou: sim, o senhor está me falando porque o senhor está com o seu terno bonito. Então ele falou: mas se é por conta disso, eu vou tirar o terno e eu vou tomar um tempo contigo. E ele não quer saber se ele tem congresso, se ele tem festa para pregar. Ele senta e começa a conversar com o jovem. De repente, naquela conversa, ele olha para o jovem e diz: Jesus te ama. E aquele jovem começa a chorar e diz: a minha mãe era uma prostituta. Eu fui criado no meio de um prostíbulo. Nunca ninguém me disse que me amava. Então ele olhou e falou assim: pois eu repito, Jesus te ama, e eu te amo também. E aquilo foi quebrando o coração daquele jovem. Então aquele jovem arranca a camisa, cai de joelho na meia da praça e diz: eu renuncio a Satanás. Eu quero a Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero a Jesus como Senhor da minha vida. Aleluia. E ele se levanta e vai embora sem camisa. E o pastor diz: mas espera aí, você vai sem camisa? Eu prefiro ir sem camisa, mas com Jesus dentro do meu coração. Deus quer usar a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida. Veja, não precisa de tanta teologia, não precisa de tanto conhecimento. Ele apenas disse: Jesus te ama. Essa palavra quebra cadeias, essa palavra arrebenta as algemas. Às vezes tem pessoas que aqui que não se emocionam porque estão acostumadas, mas quem nunca ouviu, isso é um banquete. Quando você libera a palavra, Deus faz a obra. Quando você libera a palavra, o milagre acontece. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento enquanto a banda vai louvar ao Senhor, para convocar você que ouviu a voz de Deus, você que Deus falou no seu coração, que sabe que tem um chamado e quer fazer uma entrega. Sabe, eu não ia falar nada disso, mas quando a pastora estava cantando e ministrando, e ela falou: oferte você, o Senhor falou para mim: faça no final da mensagem a oferta. Faça no final da mensagem o pedido de oferta, porque eu quero almas ofertando para o próprio campo missionário, aonde estão aqueles que querem ser enviados por Deus para a obra missionária. Saia do seu lugar, nós vamos orar por você. A razão de você sentir toda esta angústia é porque você está fora do centro da vontade. Deus quer te colocar no plano dele, no projeto dele.
dele. É Ele que te dá a ferramenta, é Ele que te dá a unção, é Ele que te dá a graça, é Ele que te dá a autoridade. Aonde está? Aonde está? Tem mais pessoas nessa noite. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça. Deus quer enviar você. Deus quer levantar você. Deus chamou você. Deus escolheu você. Aonde está você? Aonde estão aqueles que vão entregar a sua vida para missões? Aonde estão aqueles que querem dizer: Deus, eu quero ser usado. Eu quero que o Senhor use a minha vida para algo útil nessa vida. Eu quero que o Senhor use a minha boca, o meu louvor, a minha palavra, a minha oração. Aonde está você? Aonde está você? Aonde estão aqueles que não vão resistir à voz do Espírito? Aonde estão aqueles que não vão resistir à voz de Deus? Aonde estão aqueles que estão dispostos a fazer, a cumprir a vontade do Senhor, a sair das páginas românticas da história e fazer parte da vida viva e espiritual da xerebra da raça da bagagem? Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez. Comece a falar para ele assim, diante de ti. comece a dizer para ele o que você está disposto a fazer. E O reino é fazes maior que você. Te chamei, diga, quando tua mãe nem pensava em te gerar, eu já te escolhi. O talento que tem fui eu que te dei, e através do teu louvor eu vou curar. Através do teu louvor eu vou libertar. Eu usarei o teu louvor para quebrar cadeias. Fica na minha posição. Eu vou encher a tua vida de autoridade. Nada vai impedir o propósito do Senhor. Estou eu enchendo. Te dou autoridade, te dou sabedoria, te dou ousadia. Arranco de ti a timidez, arranco o medo, arranco todas as coisas e coloco algo meu dentro de ti, diz o Senhor. Ah, como vou te usar. Tu nem imaginas como eu vou usar a tua vida. Eu vou te encher tanto que todas as fraquezas vão desaparecer diante da minha glória. E te usarei poderosamente. E colocarei tudo no lugar, diz o Senhor. Vou arrumar a tua casa, vou arrumar a tua vida, vou estabelecer um caminho reto e te farei trilhar por ele. Receba cura, receba graça, receba autoridade, receba graça, receba unção que cura, receba unção que liberta, receba unção que transforma, receba unção que faz milagre. Quebra agora todo mal, quebra agora, 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 quebra agora. Só quem pode adorar, adore. Só quem pode adorar, adore. Só quem pode adorar, adore.
É grande o chamado, filha. É forte o chamado, filha. Não há como resistir. Não há como resistir. O que tenho para ti é maior do que você pensa. O que tenho para ti vai além da tua compreensão. Irei espantar aqueles que virem o teu ministério nas minhas mãos. Sharai. Vou confundir aqueles que desprezam. Vou confundir aqueles que rejeitam. E te farei ferramenta poderosa em minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Oh Deus, cobre com teu sangue a vida dessa criança. Cobre com teu sangue. Senhor, conserta tudo, Pai. Tudo que foi quebrado, tudo, Senhor, que foi desestabilizado. Coloca as coisas no lugar. Meu Deus, começa a endireitar as veredas da tua serva. Senhor, coloca todas as coisas na tua mão. Quebra agora toda inveja, toda palavra maldita lançada contra a vida da tua filha. Eu coloco por terra agora. Todo mal que se levanta está quebrado agora para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Glorifica, exalta a Deus. Aleluia, que te chamou, aleluia, que olhou para você, te chamou para fazer parte de um projeto tão lindo, tão maravilhoso, aleluia. Eu quero que você glorifica, exalta, aleluia, porque Deus olhou para você, Deus escolheu você para fazer algo tremendo na face da terra, para alegrar o coração de Deus, para alegrar o céu, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, aleluia. Você pode falar obrigado, você pode agradecer, aleluia. Que Deus tem projeto na sua vida, que Deus quer te usar e vai te instrumentalizar. Você pode glorificar a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Volta para o seu lugar, glorificando, exaltando o nome do todo poderoso, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está tratando, Deus está tratando, aleluia. Glória, glória, glória. A Cristina está indo, já foi 2 vezes lá para nós conversarmos, orarmos junto. Nós ministramos lá em casa, esses últimos 2 dias. Deus sabe o que ela precisa. Deus está tratando das emoções dela, tratando do psicológico dela, colocando no equilíbrio, aleluia, para que Deus seja glorificado, aleluia, para que Deus seja glorificado, em nome de Jesus.